Hoje, então, vamos direto com o nosso programa. Então, eu vou aproveitar para chamar, Henrique, você pode colocar, por favor, o nosso quadro Urban News? A gente tem uma notícia aí que a gente pensou, uma notícia bastante interessante. Enquanto ele vai colocando, eu já vou aqui comentando com vocês, que é o seguinte, já está na tela aí, ó. 10 anos após o escândalo da Enron, o Brasil computa avanço nas boas práticas de mercado. Para quem não lembra, os primeiros anos da década de 2000, ou seja, há 10 anos atrás, foram marcados por escândalos financeiros que abalaram o mercado mundial de capitais. Houve um grande escândalo numa empresa multinacional americana muito grande, chamada Enron, né, que teve o Saeg sabe dizer melhor do que eu lá, mas eles fizeram uma série de práticas contábeis ali. Fraudaram balanços e vai explicar melhor do que eu. Demonstrativos financeiros com várias repercussões. Então, e aqui diz o seguinte, a Cristiana Pereira, que é diretora de desenvolvimento de empresas da BMF Bovespa, a mudança de panorama no Brasil não teve a ver com o caso da Enron, os movimentos foram paralelos. Segundo ela, a partir de 2000 houve a criação do novo mercado, que é um divisor de águas, não só por ser um segmento da Bolsa da Bovespa, mas pelas transformações que vieram depois. A governança corporativa era um tema que não fazia parte das discussões de mercado de capitais. E hoje não se fala de abertura de capital na Bolsa sem se falar de governança. A percepção sobre os avanços nessa área gera otimismo no mercado. Diz ela, os investidores internacionais estão confortáveis em investir no mercado de ações brasileiro. Tão importante quanto isso são as companhias perceberem que a governança é algo que agrega valor, que aumenta a demanda pelos papéis, pelas ações da empresa. Quando emitir um título de capital, os preços das suas ações, o valor dessas ações serão maiores. Quando emitir um título de dívida, pagarão juros menores. Estudos empíricos demonstram que a qualidade de informação e governança geram valor, acrescenta Marcos Barbosa Pinto, diretor de Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. A fonte é Valor Econômico, e vou pedir para o Saeg comentar, ele que é um grande especialista em governança corporativa. Eu quero que ele fale um quadro, o que é exatamente governança corporativa, primeiro para os internautas que não acompanham, que não conhecem em detalhe o que é a governança corporativa, quais são os benefícios da governança corporativa para as empresas e comentar exatamente se é essa verdade aqui, se isso gera tamanhos impactos positivos para as empresas. Absolutamente sim. A prática e a história recente confirma que as declarações da Cristiana, competente diretora da BMF Bovespa, e do Marcos Pinto, diretor da CVM, são muito importantes. Eu diria que elas fazem parte de um consenso, né, pelo qual tanto procura incutir no país o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que, como várias outras entidades da qual eu também participo, né, a PIMEC, o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, são entidades sem fins lucrativos, em que nós nos dedicamos ali para poder discutir e verificar, estudar bastante e difundir modelos e recomendações de melhores práticas em cada um desses campos. O importante é o seguinte, o caso da Enron, quer dizer, foi uma fraude contábil em que eles, os dirigentes da Enron, eles ficticiamente criaram subsidiárias, por exemplo, que eram geradoras no papel de grandes lucros. Esses lucros eram publicados, eram divulgados, isso impulsionava o preço das ações, e eles também, como dirigentes da companhia, eles eram contemplados com alguns tipos de remuneração. Bônus variáveis em função dos resultados. Bônus variáveis em função dos resultados, e adicionalmente nos chamados stock options, que são as opções sobre ações, que eles eram premiados com ações. Isso é um modelo já bastante institucionalizado, inclusive aqui no Brasil, e eles então, sendo proprietários de ações recebidas por um custo relativamente baixo, com a elevação daquele movimento por conta dos resultados fraudados, divulgados, né, também se beneficiavam com isso. A parte boa, se é que há uma parte boa daqueles escândalos, é que lá eles foram presos. Os principais
Líderes, eles foram apenados e estão na cadeia, e além de que foram... E também teve uma lei que foi aprovada lá em 2002, que é a famosa Lei Sarbanes-Oxley, né, conhecida como SOX, que foi um aperfeiçoamento das regras. Na verdade, foi a tentativa de fechamento de algumas válvulas de escape, impondo maiores rigores de controle de risco e tudo mais para as companhias. E não só para as companhias norte-americanas. É importante só registrar que a lei Sarbanes-Oxley se aplica para todas as companhias que negociam títulos negociados em bolsas americanas, né? No mercado norte-americano. Então a nossa Petrobras, Vale do Rio Doce, Mangels, Banco Itaú, Bradesco, enfim, Ultrapar, todas as empresas brasileiras que têm títulos negociados no mercado norte-americano, né, elas também têm que adotar uma série de padrões de controles de risco e outros procedimentos bastante detalhados aí, com vista a minimizar a chance de ocorrer novas fraudes. Na época aí de 2008, da época do subprime, nós tivemos algumas situações que se assemelhavam àquelas, porque algumas situações não estavam adequadamente reguladas. E aí surgiu essa segunda lei que você falou, que foi na esteira Isso, que é a Dodd-Frank. Dodd-Frank, exatamente. Mas enfim, a governança corporativa, que foi bem citada aí pelas nossas autoridades, uma no campo da autorregulação, que é a BMF-Bovespa, e a outra no campo da regulação, que é o Dr. Marcos Pinto, diretor da CVM. Né? Então nós temos a autorregulação e a regulação. Todo mundo hoje trabalha convergente para que a governança corporativa seja compreendida efetivamente como um fator impulsionador de valor para a companhia. Mas não apenas com esse propósito de repercutir favoravelmente no preço das ações ou no juro menor para as empresas tomadoras de dívida no mercado de capitais brasileiro e internacional. A governança corporativa é algo que é primordial para todo e qualquer tipo de companhia. Né? A governança corporativa para as grandes empresas, ela vai servir, entre outras coisas, para alinhar o interesse dos donos de capital com os gestores, com aqueles que os capitalistas, por meio dos seus órgãos decisórios da empresa, elegeram para tomar conta, para maximizar o retorno do seu capital. Muitas vezes, numa companhia de padrão familiar ou de padrão de porte inferior aqui no Brasil, o empreendedor, o empresário acha, governança corporativa é para outras companhias que só têm títulos negociados junto ao público. Negativo. Hoje em dia, as grandes empresas, os grandes financiadores do mercado brasileiro, tipo BNDES, Banco do Brasil, várias instituições financeiras, tipo Real Santander, Itaú, Bradesco, etc. Essas instituições, elas levam em conta o padrão de governança corporativa que qualquer empresa, mesmo de médio porte, já adote. Olha que interessante. Então você está colocando que mesmo uma empresa de capital fechado, sem dúvida, de controle familiar, de médio porte, ou de pequeno para médio porte, ela pode ser e será beneficiada na solicitação de financiamento, esse tipo de coisa, se ela tiver ou seguir padrões de governança corporativa. Uma profissionalização da gestão, né? Procedimentos de auditoria independente por parte de empresas respeitáveis. Né? A comunicação corporativa é muito importante, a empresa manter o fluxo de relacionamento contínuo com todas as partes interessadas e não só contar coisas no momento bom. Né? A gente sabe, né? Você pega aqui a Urban System, trabalha há 10 anos que batalha nesse mercado. Durante muitos anos, o mercado não estava tão favorável quanto agora para os projetos liderados pelo Tomás Assunção. Então, você tem que estar presente na época de vacas magras, ou na época que não tem vaca, e para poder falar com orgulho na época que as vacas estão gordas ou que há negócios. Então, as empresas têm que estar presentes permanentemente. Essa questão de relacionamento com investidores, né, e a comunicação corporativa, ela é um diferencial. E não só com o investidor, mas com todos os stakeholders, todos os públicos de relacionamento. Né? Hoje em dia, você não consegue isolar uma empresa
de todos os círculos de influência. Você tem aqueles mais próximos, que são os acionistas, os investidores que estão lá dentro, os colaboradores. Você tem clientes, fornecedores, instituições financeiras, né? Organizações não governamentais que também acabam querendo exercer em alguns momentos certas influências, principalmente nessas questões ambientais que são um condicionante para a nossa efetiva constituição de infraestrutura. Em parte nós temos atrasos aí decorrentes de questões um pouco ideológicas e um pouco presentes, então tudo isso influencia. Então o relacionamento com esses públicos pode e deve levar a uma maior, vamos dizer, tomada de conhecimento e de consciência sobre o que é oportuno e o que é válido para a companhia, com repercussões importantes. Rápida interrupção aqui no SAEG para a gente ver o que os nossos internautas estão participando aí. Olha, eu tenho 3 perguntas aqui para fazer, eu vou poder fazer depois, a gente tem 10 minutos, ou faço todas agora. Para não perder o fio da meada, faz uma, ele responde e faz outra. O grande risco é esse, que eu falo demais aqui. Não, só para não esquecer. Tem uma pergunta aqui do Douglas de Piedade, São Paulo, mas só para avisar que eu vou fazer a do Manuel de Belém e vou fazer a do Tiririca, que mandou uma aqui também. Então, faz, responde. O Douglas de Piedade de São Paulo ele diz o seguinte: gostaria de saber se o pré-sal é tão bom como o governo do PT fala, porque nenhum investidor fora do Brasil apoia financeiramente o projeto do PT. Os investimentos do pré-sal são de muito risco? Essa é a pergunta do Douglas. Douglas, obrigado pela pergunta, pela audiência. Primeiro, nenhum investidor externo apoia, infelizmente não é verdade. Nós tivemos muitas restrições por parte dos investidores externos no processo de capitalização da Petrobras, mas não houve uma unanimidade de rejeição. Ao contrário, nós tivemos a presença de importantes volumes financeiros e de apoio para esse projeto, que é um projeto arrojado, não tem antecedentes no mundo e é um desafio tecnológico para o Brasil e vai repercutir lá para frente, depois de um esforço adicional que vai ter que acontecer. Mas é importante para nós que haja a vigilância da sociedade em relação a todo esse processo, desde este momento até o momento em que essa riqueza começar a ser extraída debaixo do sal. Ok, pergunta 2. Bom, na verdade, existe um comentário aqui do Tiririca, não é uma pergunta. Eu queria saber se o Sérgio pode comentar alguma coisa. Ele disse que ganhou o privilégio parlamentar aí, porque ele pulou o Manuel de Belém. Hein? Tudo bem, vai. Já que ele tem esse privilégio parlamentar, vamos nessa. Ele comentou o seguinte: o pior, ele fez esse comentário, Sérgio, depois que ele tinha feito a pergunta sobre Dilma Rousseff, o que aconteceria com perspectiva de investimento, se continuaria com economicamente estável e tudo mais. Ele está dizendo aqui: o pior é o problema cambial, sempre negado até as eleições. O dólar baixo foi mantido para segurar a inflação e garantir o consumo baseado em importações. Esse foi o comentário de Tiririca. Nós já falamos sobre isso, Tiririca. Você tem razão, em parte, né? Não há como discordar, mas tem os dois lados da moeda. Você tem alguns benefícios, sem dúvida, os exportadores estão infelizes com esse câmbio, mas enfim, o Brasil tem que ir para frente, tem que se encontrar uma taxa de equilíbrio que vai resultar, mais uma vez, dessa tentativa global aí de ajuste dos interesses. Legal. E aí agora a pergunta do Manuel de Belém. Eu já estou vendo que o pessoal está mandando mais perguntas, mas vamos fazer essa. Ele está dizendo o seguinte: a governança corporativa está sendo afetada pelos aplicativos web? Conselheiros de administração serão plugados? Vai ser incorporado o novo conceito de FIB, Felicidade Interna Bruta, como índice de avaliação